Então era muito comum, como ainda é, associar a delinquência ao abandono, à pobreza. Quem dera, que saudade da cola. Eu falo isso com pesar, viu? Mas de verdade é uma saudade, porque o crack é muito pior, a cocaína é muito pior, o loló é muito pior, as coisas são muito piores hoje em dia. Paulo Sérgio Pinheiro falava assim, enquanto a polícia, a força-tarefa, a segurança pública estiver invadindo o morro para buscar traficante, a gente não vai chegar a lugar algum. O maior traficante está no asfalto, ele não está no morro, ele não está no morro do Rio de Janeiro. A tal da guerra das drogas nós já perdemos. O conflito, ele é muito positivo. Ele só não é positivo quando a gente foge da racionalidade. Fugindo da racionalidade, o conflito não serve, porque aí a arma entra, o armamento entra, a violência entra. Boa noite, pessoal. Está começando mais um ExtremoCast, podcast para falar de política, outras drogas, e fico alerta. Não se intrometa no terreno dos outros se você não sabe nem como está o seu terreno. Bolsonaro foi para a Europa, mais especificamente para a Rússia, para acenar Putin, que está todo mundo querendo pegar. E agora, como é que fica o Brasil? Boa pergunta, né? Quando a gente fala de política, cara, é lamentável ver essa questão aí que está correndo entre a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? E saber que hoje eles atacaram um dos espaços lá de energia nuclear e o negócio tá punk, viu? E quando a gente fala de outras drogas, é que a gente acabou de sair de um feriadão de carnaval e de um carnaval pra pouco. E a gente sabe quem são os privilegiados que conseguiram pular carnaval esse ano. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira. E hoje, como sempre, a gente traz um convidado que traz consigo muita bagagem, muita história. E esse nosso convidado, ele é advogado, mestre em Direito das Relações Sociais pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, doutor em Serviço Social pelo Departamento de Serviço Social PUC São Paulo, 27 anos de experiência com o tema Direito das Crianças e Adolescentes, com ênfase nas medidas socioeducativas, medidas protetivas e violência contra crianças e adolescentes. Hoje nós estamos falando com Cláudio Costa. Cláudio, bem-vindo aí ao nosso podcast. A gente já começa sempre agradecendo porque é o início de uma troca de ideias, de uma conversa, que a gente já sabe que vai vir uma experiência fantástica de poder trocar contigo aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado essa loucura desse convite que a gente faz. Só louco que aceita o nosso convite, né? Porque somos um bando de loucos, né? A nossa conversa, ainda que seja uma sexta-feira à noite, a nossa conversa não é muito leve, não. A nossa conversa ela não é legal. A nossa história ela não é agradável. Né? Se a gente parte da história do Brasil, se a gente pensa na colonização, em todas essas histórias que a gente está revivendo agora, tudo isso tem muito a ver com a construção desse país. E quando a gente vai falar de infância, ela permeia toda essa história. E a gente pode entender esse sujeito, que foi compreendido enquanto sujeito, só faz 32 anos que esse sujeito, criança e adolescente, só 32 anos. Mais de 500 e poucos anos, nós temos 32 anos que está sendo dedicado de uma forma ainda insuficiente, de uma forma ainda incipiente no que diz respeito à construção da infância. Nós temos uma dívida, mas é uma dívida enorme. Só há 32 anos que é identificado essa figura enquanto um sujeito de direitos. Até 32 anos atrás, esse sujeito, essa criança, esse adolescente, ele não era reconhecido enquanto sujeito, não era reconhecido enquanto sujeito de direitos. Era um objeto de intervenção do universo adulto. Nada além disso. É um objeto de intervenção das relações adultas. E ainda continua, culturalmente, ainda muito forte. A gente pode usar como exemplo esse processo de vacinação. Vocês estão vendo a resistência que os adultos, alguns pais, têm em vacinar seus filhos. Essa é a mesma ideia que a gente tem do século retrasado. Não é nem século passado, o século passado foi ontem. Né? Assim, reconhecer esse sujeito enquanto vontade própria, enquanto protagonista da própria história, culturalmente nós estamos muito longe ainda. Eu sei que eu levo porrada quando eu falo isso, porque tem uma história já avançada, claro que eu reconheço os avanços,
mas culturalmente nós ainda estamos muito atrasados. Eu sou mais professor do que advogado. Eu digo mais professor porque há muito tempo eu estou na docência. Mais tempo do que quando eu sou advogado. Eu fui professor da rede pública por 10 anos da minha vida. Antes de virar advogado, eu fiz letras. Eu sonhava em ser dramaturgo. Eu queria escrever teatro. Esse foi o sonho da minha vida. E eu acabei virando professor. Enfim, mas tudo isso tem alguma explicação para a vida da gente. Nós não podemos esquecer que juridicamente, quando eu falar juridicamente, não coloque isso num lugar extremamente positivista não, tá? Senão a gente não avança também. Vamos pensar na perspectiva jurídica, muito mais uma perspectiva filosófica do que meramente jurídica. Vamos tentar tangenciar isso um pouquinho com a filosofia. Ele disse assim, juridicamente, nós estamos muito bem na construção da legislação. Quando a gente pensa no Estatuto da Criança, quando a gente pensa na chamada Lei da Palmada, quando a gente pensa em outras, a gente pode dar 1000 exemplos aqui. A própria Lei Maria da Penha, né, o reconhecimento do racismo enquanto crime. Juridicamente, nós estamos bem avançados. Acreditem, né, não é conversa para boi dormir. O que está no papel está muito avançado. Agora, fazer essa compreensão que está no papel, chegar na compreensão das pessoas, aí o caminho vai ser longo. Culturalmente, nós somos muito ruins na compreensão do sujeito criança e adolescente. E pela história, nós vamos compreender isso. 1522, desde 1521, não chega nem 500, 1522, desde 1521, as crianças abandonadas, reconhecidas como órfãs, ou criança abandonada, não existia uma descrição objetiva. Órfão, abandonado, em situação de rua, tudo isso era colocado no mesmo balaio. Compreendem quando eu digo isso? Nada em processo de delinquência na rua, em situação de rua, ou abandono de casa, ou fuga de casa. Essa criança, esse adolescente, eles eram colocados tudo no mesmo balaio. Era tudo de uma coisa só. Hoje, a gente pode entender que tudo isso está parado na perspectiva da delinquência. Estar na rua é como se fosse um crime, como ainda parece que é crime hoje. Estar na rua. Existe um educador, você conhece ele, o Tião, né? Ele tem um trabalho aí bastante. Né? Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu vi, existia aquela discussão aqui em São Paulo, né? Um número muito alto de crianças e adolescentes na rua que estão voltando, é um dado de realidade agora, novamente. Ele dizia assim, Tião dizia, eu não estou preocupado em tirar as crianças da rua. A minha preocupação é preparar a rua para que elas recebam essas crianças. É inverter a ordem, é inverter a perspectiva. Estamos muito longe disso. Essas crianças lá em 1521, essas crianças em situação de abandono, ou perda de pais, ou qualquer outra coisa parecida, elas eram entregues nas câmaras municipais. Imaginem hoje as crianças abandonadas aqui no município de São Paulo, elas forem entregues aqui na Câmara Municipal e falar para a vereança, agora vocês vão tomar conta. Imagine isso acontecendo hoje. Mas lá em 1521, isso acontecia. Essa Câmara Municipal, essas câmaras, elas remetiam essas crianças abandonadas. Eu estou falando abandonada, tá? Mas não esqueçam que eu falei várias terminologias para essa compreensão. Né? Abandonada, órfã, em qualquer condição dessa. Elas eram remetidas para casas particulares. Eu vou mandar para alguém que quer. É isso mesmo que eu estou falando, tá? Eu vou mandar para quem quer. Tem até 3 anos de idade, tudo bem. Até 3 anos de idade é terro, ainda não tem muito defeito, é uma mercadoria ainda que não tem muito defeito. Então, com 3 anos de idade, as famílias vão acolher. Eles faziam isso até 3 anos de idade. Passou dos 3 anos de idade, ficava a bel prazer. Continuava na mesma condição de vulnerabilidade. Eles iam para essas casas particulares. Não me pergunte, a história não chegou até aí, não me pergunte o que essas famílias faziam com essas crianças. Melhor, né? Melhor não perguntar. Eu não Melhor sei. não perguntar. Eu não conheço tudo, né? Não conheço tudo, obviamente não conheço tudo. Mas as minhas pesquisas, no meu pouco conhecimento que eu tenho, a gente não tem uma pesquisa até hoje para dizer o que aconteceu com essas crianças. Onde foram parar essas crianças? Mas a gente vai ver que isso vai se repetindo na história. Hoje, quando a gente vai discutir adoção hoje,
Adoção, eu não vou fazer nenhum discurso contra a adoção, não, tá? Desde que ela seja legal, desde que ela seja importante para a criança, não para a família. Para a família também, obviamente. Mas o interessante da adoção é perceber que o sujeito interessado nessa conjuntura é a criança e o adolescente. Está em segundo plano da família. Tudo bem? Estou sendo claro até aí? Claro, você está sendo cirúrgico. As pessoas falavam assim, vou adotar, é melhor adotar um bebê, é melhor adotar uma criancinha, porque é melhor, né? A gente não sabe de onde vem, não sabe como foi a gestação, se foi filho de craqueiro, se foi filho de drogado de qualquer natureza. Existe ainda esse preconceito bastante forte. Então, até 6 anos de idade, elas eram remetidas para a casa de família. No século XVIII, obviamente, aumenta o número de crianças abandonadas. No século XVIII já tinha uma substância nesse aumento de crianças abandonadas. Então, quando acontece esse aumento, começa a acontecer uma reivindicação social. Essa reivindicação social não é uma ambiência política, né? Vamos cuidar, né? Vamos pensar numa política que dê conta disso. A primeira preocupação é precisamos limpar. É a perspectiva alguns aí são historiadores, a perspectiva da higienização. Né? É muito mais fácil eu jogar a sujeira para debaixo do tapete. Né? É muito mais fácil. Da vadiagem, né? Isso. Né? E isso, o crime de vadiagem, Fábio, é importante que você fala que ele perdurou até 1988. Né? Eu sou da turma da vadiagem. Né? Eu já falei que eu sou velho, hoje a gente anda com uma identidade. A polícia ainda pergunta se você trabalha ou não. O que você está fazendo na rua? Você trabalha, se não trabalha? Eu não sou obrigado a trabalhar. Meu pai tinha que andar com a carteira de trabalho em Pernambuco. Meu pai também tinha que andar. Aliás, ele fala da ditadura, que ele falava que trabalhando tinha que andar com a carteira de trabalho. Porque senão ele apanhava. Esse era o documento, a carteira azul, que hoje não é mais azul, não sei se é azul mais. Essa era a minha ainda é azul. A minha também. Inclusive, cabia na algibeira, cabia no bolso de trás. O tamanho do bolso da calça, inclusive, cabia a carteira profissional. Hoje não cabe mais. Hoje cabe malemar nossas carteiras. Antigamente cabia porque esse era o documento. Esse era o documento. Tinha que estar trabalhando. Se não estivesse trabalhando, você poderia ser para uma delegacia de polícia, para dar uma satisfação ou até ser preso por tal crime de vadiagem. Então, houve uma reivindicação social. Essa reivindicação social, eles buscavam medidas do império. Né? Temos que fazer alguma coisa. A situação não pode continuar assim. Mas não é de piedade. Tá? Não é de piedade. A literatura não fala em nenhum momento da compaixão. Não fala em nenhum momento de solidariedade. A literatura não traz essa compreensão. E quando eu falar isso, mais uma vez, abre uma aba, tá? Eu não conheço tudo, tá certo? Não conheço tudo, mas até onde eu cheguei, até onde algum de nós chegamos, a gente vê essa preocupação, tá certo? Precisamos fazer alguma coisa. Aí vocês vão ver como que isso foi construindo até chegar nas FEBEMs. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ver que depois foi institucionalizado o abandono. Como é institucionalizado hoje o serviço de acolhimento? Existe uma institucionalização do abandono. Hoje, com uma resposta mais objetiva. Existe uma contrapartida aí. Mas na época do Império, isso não existia. Tá certo? Mas ainda no século XVIII, como o número de crianças abandonadas era muito grande, veio uma terceira política. A gente está falando de política, tá? A gente está falando de política de atenção. Qual que era a política de atenção? A chamada sistema de rodas. Vocês já viram isso. Isso já virou tema de minissérie, já virou tema de cinema, já virou tema de literatura. Aquele cilindro onde as crianças eram abandonadas. Estamos falando do século XVIII. Uma das coisas que a gente vem falando aqui no nosso podcast primeiro, a gente não legitima a infância. Segundo, que a gente não escuta as crianças e a gente mata a infância. Né? Isso. Então, é isso. A gente não tem apropriação nem da própria história, dos nossos processos históricos. As pessoas não sabem o que é. Né? É muito triste você ver que na escola, no conteúdo didático que é aplicado, o pessoal não conhece a história real do Brasil.
É uma história fantasiosa, com falsos heróis. Eles inventam heróis que não são cabíveis no nosso cotidiano e criam uma história que é totalmente utópica, né? E você vê, por exemplo, essa questão da roda aí, ela fez toda a construção de infância no passado e não é contado. Sim, e quando a gente fala sobre tudo, papel da igreja na sociedade, tudo isso envolve. Tudo isso era mantido pela Assembleia Provincial. E não precisamos falar mal e tal, mas a gente fala dos evangelhos, não sei o quê, mas a gente tem uma história de igreja católica. Pode falar mal também. Na verdade, Cláudio, a gente tem que falar mesmo, irmão. Séria, não é? A gente não pode ignorar. A gente não pode ignorar a história, senão a gente ia acabar repetindo tudo. Assim diz o slogan, né? A gente precisa rever, para não repetir as besteiras que a gente fez na vida. A gente está vendo a guerra aí, novamente, voltando ao princípio desumanitário, né? Uma questão bastante louca. Ainda que se fale de uma racionalidade de guerra, eu não consigo conceber. Eu não consigo conceber nunca. E eu vou me esforçar para não compreender nunca, porque isso vai me fazer mal. Algumas coisas a gente abre mão. Tá certo? A gente sempre dá o exemplo da roda, né? O seu Fábio já ouviu, acho que eu falar sobre isso. Algumas vezes. Conhecem motel. As pessoas conhecem motel, principalmente os nossos colegas conhecem motel. É aquela caixinha do motel, onde o funcionário não pode ver o seu rosto para preservar a sua identidade. A roda, ela tinha o mesmo objetivo. Ela preservava a identidade da família que abandonava. Porque tinha que preservar a moral das famílias. Não se reconhecia a moral das crianças, mas sim a moral das famílias. Então se protegia aquele que abandonava. Uhum. Quando a gente se espanta, que a gente vê mãe jogar a criança no lixo, família jogar a criança no lixo, família estuprar criança, pai abusar de criança, tudo isso está nesse contexto. Está na deslegitimação do sujeito. Tudo isso está no mesmo contexto. Isso vem da história. Criança não tem lugar, é o adulto que manda. Quando a gente fala da proteção integral, do reconhecimento do sujeito, a intenção é outra. Não se fala mais, sai criança porque tem adulto falando. A lógica da proteção integral é outra. Tem criança, calem a boca, adultos. Essa é a lógica da proteção integral. Isso não é tranquilo, isso não é simples. Por mais que a gente fale, isso não é simples. Parece que a gente cai no engano de uma concepção de mundo, de uma visão de mundo, mas é muito além disso. É não reconhecer o sujeito, é a dificuldade que a gente tem, né? O patriarcalismo, né? O poder, o pater família, né? O pai que sempre mandou. Tudo isso se imbrica nesse contexto. Tudo isso, enfim, tudo isso está no pé. O sistema de rodas, ele não deu conta. Nós estamos falando de um aumento de criança nessa condição de vulnerabilidade. Essa roda, ela não deu conta. Como a roda não deu conta, criaram uma outra política, entre aspas política, chamada Casa dos Esportes. Deixou de ser roda, a roda não deu conta. Ô, Cláudio, então, parece que cada política que ia sendo inventada, automaticamente o processo aumentava tanto, as pessoas se desfaziam tanto que tinha que ampliar e mesmo assim ainda não davam conta. Isso você vê até hoje. Como hoje, isso é a mesma coisa hoje. A questão é, o que você quer dar conta? Se você quer dar conta de fato, entendendo que esse é o lugar da criança, você vai, de fato, construindo as políticas que vão ampliar, igual o Cláudio falou, né? De uma roda vai para uma casa. Mas é isso vai mostrando pra gente quais são, de fato, os interesses, né? Fica claro que, até os dias de hoje, essa questão, ela sempre é roubada, né? A história, ela é deturpada e roubada daqueles que deveriam entender essa história. Porque isso continua a mesma coisa. Quanto menos nós da periferia soubermos da nossa história, menos a gente tem como exigir, menos a gente tem como cobrar, e quanto menos a gente cobrar os nossos políticos, mais eles conseguem continuar com essa política predatorial de culpar a sociedade, no caso os pobres, e consequentemente essa doença se perpetua. Então nós acabamos sendo reflexo dessa mesma história que começou lá atrás. Essa perversidade persiste por conta disso, né? Desde quando o Brasil foi violentado pelos europeus, né? E também a gente precisa, de verdade,
pensar que a história já serviu a lógica imperialista também. Sim. Entendeu? Ela não é só utilizada, construída também para legitimar esse lugar. A gente teve um processo aí de questionar, aliás, essa visão. A história como ela é construída, organizada hoje, não é a mesma do passado. Mas ela já foi também utilizada para legitimar isso. Então, não adiantava só você procurar. Quando você procurava, você encontrar essa forma de se registrar e de se construir a história. Isso tem muito a ver com a fala do momento, principalmente na última CPI, que são as narrativas, né? Você pega, por exemplo, o Cláudio vai lembrar que a gente conversou sobre isso recentemente, como que eram as propagandas da Fundação Casa. Era o mesmo processo das propagandas nazistas dos campos de concentração. Parecia uma coisa bonita, uma propaganda pro mundo ver, tá ligado? Mas a gente sabe, na verdade, qual que era o inferno lá dentro, né? Isso mesmo. Isso. E você falou agora, Michel, você falou do roubo da infância, né? Você falou do roubo da infância, né? Tem um filme maravilhoso, vocês falaram de dicas, né? Tem um filme maravilhoso, feito no Morro do Rio de Janeiro, que chama Sonhos Roubados. É a história de 3 adolescentes na periferia do Rio de Janeiro, chama Sonhos Roubados. Ele não traz a história, mas traz o contexto desse abandono, o contexto dessa negativa de direito, né? Como que a gente constrói toda essa vulnerabilidade, porque ela é construída também. Parece que há um interesse nisso, né? É muito complicado, Enfim, o professor Antônio Carlos, voltando ao exemplo que eu ia dar, quando vocês falam da dimensão política, né? Quando a Constituição Federal colocou lá no artigo 227, nós vamos chegar lá, no final da nossa conversa. Quando chega no artigo 227, o Brasil diz que vai proteger, na perspectiva de uma prioridade absoluta, numa proteção integral, o professor Antônio Carlos Gomes da Costa disse assim, o recurso, o orçamento público, ele tem que estar vermelho, ele tem que estar maior para a proteção à infância. Ele dizia isso. Estamos muito longe de alcançar esse ideal. O que está na lei. Como eu disse para vocês, não sou advogado quadrado, sou careta, não sou tão quadrado assim. Né? A lei ela não responde tudo na minha vida. Ela me traz um parâmetro mínimo de compreensão de mundo. De um mundo que busca um mundo minimamente justo. Eu fico dançando nesse lugar. Ora eu dei, ora eu caio, ora eu vacilo um pouco, mas tem alguma coisa que me segura. A compreensão jurídica, ela me agrada. O que não me agrada é a perspectiva cultural. Eu acho que a lei também, bom, enfim, a gente deixa isso para depois. Então, essa Casa dos Expostos, o objetivo dela ela promovia a assistência. Hoje, quando a gente pensa nas MADES, quando a gente pensa na Secretaria de Assistência Social, essa Casa dos Expostos, no século XVIII e XIX, ela representava a assistência a essas crianças. Uma assistência. Era uma assistência que se perdurou por muito tempo. Era uma assistência que não levou essa geração para lugares não muito potentes. Como hoje também a gente vê o SAICA, né? Quando a gente vê o serviço de acolhimento institucional, que é da lei, que é legal, que é importante, mas a criança entra, ela pode sair hoje menos, porque existe uma lei que segura menos essas crianças no acolhimento. Ela pode sair com 17 anos de idade. Não interessa para onde. A maioria dos jovens que saem do acolhimento hoje, eles saem sem nenhuma perspectiva de vida. Eles vão para a rua, eles vão aqui para a Cracolândia, eles vão morar na rua, eles vão tentar construir a vida do jeito que é possível, porque não existe um subsídio para isso. Se fala de República Jovem, né, que é uma política bastante interessante, eu vi isso fora do Brasil em alguns países, interessante, mas no Brasil essa política ela custa, e o nosso país ele tem muita dificuldade de compreender a necessidade de investimento, né, para a corrupção do que para qualquer outra coisa. Pode falar. Será que realmente o nosso país ele tem essa dificuldade ou ele não tem esse interesse? Porque não, a gente conhece, né, claro, experiências de outros lugares, claro, que olham e constroem isso de uma outra forma, a gente tem de onde trazer, né? Não é inventar a roda de novo, né, igual a gente fala.
A gente tem experiências em outros lugares que deram certo. Mas o interesse de fazer, o interesse de investir nisso, né? Que é o que você estava falando. A gente tem muito uma ideia de pensar a ideia do bem e do mal. Mas eu fico pensando muito mais na lógica do interesse. Qual o interesse de manter as coisas desse jeito, sabe? Claro. Um país que foi saqueado, né? É um país que foi saqueado. A vida toda ele foi saqueado. A corrupção, eu não vou usar o que Bill Clinton falou quando esteve aqui no Brasil. Ele falou que aqui no Brasil, e eu estive lá depois numa conversa dessa natureza, né, de que o Brasil, a corrupção é endêmica. Ele afirmou isso aqui. O Clinton, que foi lá também, foi impeachmentado lá por conta da brincadeira com a estagiária dele, né? E segundo os americanos, não foi por isso que a briga com ele. A briga foi porque ele mentiu. Né? A perspectiva do moralismo é mais forte do que a perspectiva da sexualidade. Né? Porque ele mentiu, não porque ele mexeu com a estagiária. Enfim, conversa para depois. Né? Claro, eu concordo com você. Né? Claro, existe um termo que a gente fala, parece uma palavra vazia, uma frase feita, mas para a gente diz muita coisa. É a vontade política mesmo. É a vontade política, claro, não tem. Ela é duas palavrinhas que para nós diz uma história. Ela resumiria esses 500 e tantos anos de história que a gente tem. Ela resumiria muito isso. E com quem está, onde está o poder, onde está o dinheiro. A gente viu na pandemia, né? A pandemia, os ricos ficaram mais ricos. Que história é essa? Que mundo é esse? Né? Enfim. Aí o povo ainda está falando de Deus. Enfim, deixa pra lá. Amém. Parece que é interessante para o poder público destruir a infância para criar criminosos, para manter o sistema prisional abarrotado, para continuar lucrando com todo o recurso que essa indústria produz. Não, né? E sem contar também que atualmente temos um presidente que ele é a favor de tornar os nossos presídios privados, né? Mas temos o presidente. Eu acho que ele nem defende isso, ele defende mais a morte, né? Ele tem muita facilidade de defender a morte, né? Mas o sistema prisional que ele busca é o dos Estados Unidos, né? Onde você, que é empresário, você pode lucrar com esses corpos lá dentro, né? Então, uma coisa importante, quando a gente fala da política do esposo, né, da roda e da casa, mas eu já disse isso, mas a gente precisa frisar isso, né? É o objetivo de proteger a moral das famílias, né? É importante compreender isso, né? Essa história. E a gente às vezes repete isso. A gente vai em festa de amigo. Eu tenho uma família muito legal, viu? Mas também muito complicada, como a maioria das famílias. Sim. E às vezes você vai em festa de amigos. Eu tenho bastante amigos, enfim, legal, tem. Aí tem festa de família. Aí viva a família Costa, viva a família Almeida. Isso me repete a um patriarcalismo, a uma coisa tão vazia, sabe? Você é porque família é maravilha, aí você vai na rede social, você conhece a família do amigo, é uma merda, aí na rede social tá tudo bonitinho, almoço de Natal, isso é família. E por que a gente não problematiza isso? Isso é família. Isso é família. Nelson Rodrigues foi muito estúpido, mas também foi muito sábio, né? Porque rompe com a hipocrisia, né? Essa coisa de família doriana, né? A gente tem uns casos aí no trabalho que traz muito essa configuração. Né? Porque sempre é o problema do outro, né? Porque a família do outro não presta, porque a minha família nunca se envolveu com droga, porque a minha família nunca se envolveu com violência. E a gente sabe que na casa fechada, nas portas fechadas, tudo pode acontecer. E a gente fala sobre a violência naturalizada, né, Cláudio? Então, isso é feito, aliás, de uma forma que se entende como natural dentro dessas quatro paredes, e que a gente, hoje, ainda isso é problematizado, mas é problematizado em alguns lugares. Não dá nem pra dizer que se chega em todas as famílias. Às vezes chega, e você sabe muito bem, o Fábio também, que às vezes quando já está num grau em que já está dentro da assistência, porque chegou num nível em que não dá para ignorar. Mas enquanto isso está ali, fechado dentro daquelas quatro paredes, a violência continua acontecendo. Isso é entendido como uma naturalidade. O país não trabalha com prevenção, né? Prevenção é uma política cara. E o país não abre, ele abre mão de não investir nem do feminicídio. Você tem aí organizações, o movimento social fazendo alguma coisa. O resto parece que cruza os braços, né? Parece que cruza os braços. Tem coisas que não andam de verdade. E agora com retrocesso aí. Hoje eu estava assistindo uma entrevista do Marcelo Rubens Paiva, né? Ele dizia assim
Parece que agora a ignorância, a intolerância é tão grande que parece que o Brasil vai ter que revisar todos os livros de história. Porque parece que tudo que nós estamos falando, como a nossa conversa aqui agora, sexta-feira, 9 horas da noite, é tudo mentira. Isso aqui que virou a pós-verdade. Nós não temos o que fazer, é tudo mentira, estamos aqui, não temos o que fazer, nenhum de nós, nem vocês três, nem eu. Então a gente está aqui contando um monte de mentira. Parece que a gente ganha para fazer isso. A gente viu os pesquisadores daquele filme No Olho para Cima. É isso, mesma coisa, é isso mesmo. É muito louco, né? É muito louco. Às vezes o louco somos nós, viu? Sim. Nós que estamos fora da caixinha, viu? O povo está dentro de uma caixinha, muito bem adaptado, muito bem adequado. Enfim, quando chega lá na Casa dos Expostos, a gente falou 3 anos, não é isso? Hoje se discute rebaixamento da idade penal. Já existiu idade penal, entre aspas, lá na Câmara Municipal, quando ia para as famílias. Na Casa dos Expostos, 7 anos. Até 7 anos, o juiz remetia para as famílias. Só que aqui a literatura traz. Essas crianças até 7 anos de idade, elas eram remetidas para as famílias para trabalhar, o tal do trabalho doméstico. Aquela história que vocês aí que moram no Grajaú, que moram aí no Silveira, que moram aí na Vargem Grande, vocês têm jeitado, vivenciaram situações de famílias que teve alguém do Nordeste que viajou e levou a menina para estudar. Eu vou levar para São Paulo, vou levar para a cidade grande para estudar. Mentira, não era para estudar, era para explorar, era para trabalhar. Nós temos muitas histórias disso ainda. Vocês estão vendo agora quando desconstrói essa condição de escravidão dentro de casa particular. A pessoa vive há 30 anos escrava da casa. Aconteceu lá atrás, nesses períodos que a gente está falando. Antes da Constituição de 88. E mais uma vez, não sou tão legalista não, tá? Não é que de 88 para cá a gente avançou muito não, tá? Mas nós avançamos no campo legal, no campo legislativo. Avançamos, ok? O papel tá bonito. No papel, isso mesmo. Acho que foi no ano passado a gente teve um caso de escravidão. A gente tá vendo que a gente tá gravando. Eu sei que tem, mas eu tô falando assim, no sentido, tipo assim, a mulher tá há mais de 30 anos e foi descoberto isso. Passou no Fantástico isso. Na casa de um Mas eu também concordo com a frase do Will. Tem pessoas que estão vivendo em situação de escravidão agora, nesse momento, né? Essa questão, quando eu ouço falar da redução da menoridade penal, é o mesmo caso da questão de trabalho forçado para as crianças e adolescentes. Ou seja, que assim, a gente avança enquanto sociedade, Cláudio, e como que a gente mantém essas crianças... É muito complicado falar desse lugar e falar que são crianças, sendo que nem eram entendidos enquanto crianças, porque crianças remete a gente à infância e a gente está falando de negação de infância, né? Mas como que essas pessoas... Elas vão acompanhando o avanço do tempo, da sociedade, e como você mantém elas nesse mesmo lugar de negação? Sabe? Como que de uma roda você constrói uma FEBEM? Sabe? É muito louco. É uma coisa que, se você parar para pensar, a gente deveria estar pensando em rupturas. A gente está pensando em continuidade da violência. E a criminalização de pobreza, né? Não precisamos nem viajar, tem 4 pretos aqui falando. Todas as pesquisas de corte, quando fala da questão racial, se você pega a FEBEM, se você pega a CAT, se você pega os serviços de atenção, a maioria é negro. A maioria é negro, a maioria é preto. E essa é a categoria. Isso está em todos os lugares. Isso se nega, né? Eu fiquei 10 anos na rede pública. O meu trabalho na rede pública era brigar com o aluno. Era brigar para que ele buscasse o lugar dele. Eu trabalhava de 5º ao 3º ano e com a suplência de gente como a gente, que ficou tanto tempo fora da escola, que depois começou a trabalhar antes de estudar. É encorajar. É o que vocês fazem aí nesses espaços de vocês, nos espaços que vocês trabalham, que vocês militam, é encorajamento. Não dá para usar a palavra sensibilizar. E as pessoas usam isso o tempo todo. Tem que sensibilizar, tem que só se educar. Educar quem nunca foi educado é uma coisa quase impossível. E essas crianças, enfim, é com essas crianças que nós estamos falando, tá certo? Aí quando chega no Brasil República, que as pessoas começam a pensar de outro jeito, começaram a fazer a associação absurda, pobreza e delinquência, que é a reflexão que permanece até hoje. É pobre, cuidado que ele vai ser bandido. Nasceu no Grajaú, eu não vou usar Grajaú, tá, como exemplo.
nasceu no Grajaú, nasceu no Silveira, nasceu lá no Papai Noel, lá no bairro do Noel, já está marcado, já está etiquetado. Cuidado que ele vai ser um marginal. E a classe média ela faz isso de outro jeito. O que a classe média faz? Ela ocupa a criança e o adolescente o tempo todo. É escola de música, é terapia, é escola de inglês, é escola de francês. Isso também traz um dano. Isso também, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, a gente tem uma incongruência no processo educativo que ele é muito ruim, ele é muito negativo. Então, era muito comum, como ainda é, associar a delinquência ao abandono, à pobreza. A sociologia, ela nunca vai afirmar isso, nunca, nunca. Se a pobreza fosse sinônimo de delinquência, quantos delinquentes nós teríamos no mundo? Nós teríamos uma revolução com esse número de pobres que a gente tem. Seria mais fácil promover uma revolução, seria muito mais tranquilo. A pobreza não é sinônimo de delinquência. No entanto, a gente precisa colocar uma vírgula. É importante compreender que a pobreza ela pode aproximar a delinquência. Ela não é uma equação exata. É uma ideia que leva, né, Cláudio? Ela A ideia é que, tipo assim, você constrói um lugar e você constrói um caminho da pobreza para esse lugar de delinquência, né? É uma construção de caminho, né? Que tem o consumismo está no meio disso, a sociedade consumista está no meio disso, todo mundo quer as coisas boas, todo mundo quer o de melhor, claro que todo mundo quer o do melhor. E aí as buscas, elas vêm de outra natureza. Né? Eu tenho saudade da cola e do tênis. Né? Eu sou de um tempo onde a maior preocupação que a gente tinha aqui na cidade de São Paulo era com a cola e com os tênis de marca. Cuidado que vocês vão ser roubados, cuidado que a molecada vai furtar. Quem dera, que saudade da cola. Eu falo isso com pesar, viu? Mas de verdade é uma saudade, porque o crack é muito pior, a cocaína é muito pior, o loló é muito pior, as coisas são muito piores hoje em dia. Paulo Sérgio Pinheiro falava assim, enquanto a polícia, a força-tarefa, a segurança pública estiver invadindo um morro para buscar traficante, a gente não vai chegar a lugar algum. O maior traficante está no asfalto, ele não está no morro, ele não está no morro do Rio de Janeiro. A tal da guerra das drogas nós já perdemos. Enfim, aí diminui, né? Quando a gente está no Brasil República, essa associação ela começa a aparecer. Então, qual que é a resposta para isso? Defesa da ordem. Vamos criminalizar. É defesa da ordem, vamos fechar o cerco. Essa foi a ideia no Brasil República, vamos fechar o cerco. A vantagem que se teve na época, se é que teve um ganho na época, eu vim da Pastoral do Menor também, tá? Eu não vou cuspir no prato que eu comi, não, tá? É importante a gente compreender um pouquinho os espaços que a gente ocupa e como a gente ocupa os espaços. Lá no Brasil República também, a questão da infância e juventude, ela começa a sair um pouco da esfera religiosa. Ela estava até então só na esfera religiosa. Lembra quando vocês mesmos falaram, a gente falou da Assembleia Provincial que mantinha essas políticas, né? Era a Igreja Católica. Quando chegou no Brasil República, um pouco mais para frente, essa discussão ela começa a ampliar. Os juristas e os médicos também começaram a se preocupar, também com a moral das crianças. Fica claro isso? A inversão. Até agora, nós estávamos falando de uma proteção à moral das famílias. Quando os juristas, quando os médicos, os pensadores começam a pensar a infância, eles saem desse lugar. Ele começa a avançar. A gente começa a compreender um pouquinho maior a dinâmica desse sujeito, criança e adolescente. Tem uma professora que trabalhou comigo, a Irandi Pereira, né? Ela é uma pesquisadora da área da infância, macaca velha também. Ela diz assim, ler do engano imaginar que o movimento da infância nasceu em 80, nasceu em 90, 88. Ele é muito antes disso. O movimento social ele é muito antigo. Quem mudou a FEBEM em São Paulo foram os garotos. Não foi o governo do Estado. Foram os garotos. Eu só acredito na mudança de dentro para fora. Eu tenho muita dificuldade de compreender uma mudança que venha de fora para dentro. Alguém que vai ensinar. A gente facilita. Paulo Freire falava, né? A gente se educa o tempo todo. A educação é uma perspectiva midiática o tempo todo. Isso é Paulo Freire, renegado por alguns brasileiros. Renegado. Bom, enfim, vamos para frente. Essa assistência pública, até o Brasil República, ainda por um bom tempo, e até hoje,
ela é entendida como uma caridade oficial. Eu ainda discuto até hoje, o Fábio A aí ideia de também. caridade também é complicada, né? Você Isso, coloca num lugar que, nossa, caridade mano. não é direito. Meu pai dizia uma coisa, solidariedade, não se constrói. Solidariedade, ela é inerente ao ser humano, de alguns. A caridade, ela é perigosa. A caridade é perigosa, né? E essa caridade, ela era oficial. A gente pode usar o exemplo que nossas avós davam. De coisa boa, o inferno está cheio. De boa vontade, o inferno está cheio. Essa é a lógica dos nossos avós. Essa é a lógica porque existe um manto de proteção, mas é um manto perverso, né? Se vocês assistirem aquele filme O Contador de História, vocês já devem ter assistido, né? O que a mãe do garoto fala quando ela chega na FEBEM em São Paulo? Quando ela chega na FEBEM em São Paulo, o que ela diz? Olha, eu quero que ele fique aqui, porque eu quero que ela tenha, que esse adolescente tenha uma vida melhor. Quem vai ter vida melhor na FEBEM? Que lógica é essa? Eu acho um lugar de socorro. Eu acho que quando um pai ou uma mãe diz que bom que um filho foi para a FEBEM, é um pedido de socorro. É mais um pedido de socorro. A FUNAPEM, que foi lá o decreto lá atrás, que criou as FEBEMs da vida, ela foi conhecida no Brasil como a escola do crime. A FUNABEM ela veio durante a ditadura, né? E foi criada na perspectiva ela é de 1967, porque a FEBEM é de 1976, a FUNABEM é mais ou menos 2, 3 anos antes, conhecida como escola do crime. Aí a gente chegou, tá? Aí a gente chegou lá. Aí em 1890, o Código Penal eleva a imputabilidade penal dos 7 anos. Lembra, nós falamos 3, 7, agora nós vamos falar 9 anos. Até 9 anos o Estado te protege. E nós sabemos que o Estado é um péssimo cuidador. Nós aprendemos o Estado isso. te protege, dá até um arrepio de pensar. Ele te protege. Desde que você tenha a pele branca, tenha milhões na conta. O conflito, ele é muito positivo. Ele só não é positivo quando a gente foge da racionalidade. Fugiu da racionalidade, o conflito não serve. Porque aí a arma entra, o armamento entra, a violência entra. E a contradição incomoda, né, Cláudio? Isso. A contradição incomoda. Então, a gente teve um processo aí político falando muito sobre a classe média e como ela foi cobrando para essa virada mais à direita na nossa política também. E quando a gente vai pensar, principalmente nos adolescentes, o que mais incomodava a classe média eram os rolezinhos nos shoppings. Isso mesmo. Shopping, nos parques. Tem noção disso? O shopping de São Bernardo, o shopping de São Bernardo do Campo e o shopping em Higienópolis aqui, o shopping Higienópolis, eles tentaram proibir Nossa, em todos. Porque eu lembro que em outros shoppings, na época que tava tendo bastante lance dos rolezinhos. Anália Franco. Nossa, mano, mas até os mais pra cá. Eu lembro que na época eu trabalhava pro lado do Campo Limpo. Que não pode shopping entrar. Campo Limpo. O shopping Campo Limpo queria barrar o rolê. É barrar a própria comunidade, mano. Porque tem volta ali. Sim. É muito doido, né? É muito doido. Aí depois a gente reclama da vida. Quando eles nos pegam, quebram o vidro do carro, quando eles vêm com um revólver na nossa cabeça, aí a gente reclama da vida. Eu não estou fazendo apologia não, tá? Eu não defendo o crime não, pelo amor de Deus. Não, mas é ação e reação, né, Cláudio? Isso é o dado de realidade. Mas isso que o Cláudio falou é muito interessante, porque eu lembro de quando eu fui assaltado, quando levaram meu celular. Mano, eram 2 adolescentes. A minha cabeça ficava assim, eu vou fazer um boletim de ocorrência para uma polícia que não vai resolver nada, porque os garotos não vão aprender nada. Tô falando de um celular, entendeu? Eu vou fazer boletim de ocorrência para quê? Sabe? Você sabe, mano, eu trabalhei para comprar esse celular, só que a gente atua com isso. A gente sabe a construção para chegar até o momento em que, se você tem 2 adolescentes numa moto, eles te param para levar seu celular, mano. Sabe, pensar sobre isso é muito louco. Não, é muito louco, porque é um conflito, né? Tipo, na hora a cabeça buga, né? Se eu fizer isso, pode acontecer isso, isso e isso. E eu sei que se acontecer isso, vai conflitar diretamente com aquilo que eu acredito, com o que eu defendo. É difícil de lidar com essas coisas. Esse é o paradoxo Não tem como você vida. não analisar. Você analisa. Esse é um paradoxo da vida. Isso. Dá vontade de bater. Os paradoxos da vida. Somos normais. Abel Santos, vocês conhecem Abel Santos, né? Sim, Abel Santos sim.
Ela falou uma vez, muito tempo atrás, a gente trabalhava no centro de defesa aqui em São Paulo, muitos anos atrás, década de 90, e os meninos entrou na casa e revólver na cabeça do povo. Né? Por sorte, eu não estava nesse dia. Eles tiveram revólver na cabeça. E depois da discussão, a Abel dizia assim, nós não trabalhamos com eles para que eles não nos assaltem. Eles estão no mundo, independente do que a gente faz. Independente, então não dá para... E às vezes o menino vem, mas eu trabalho com adolescente. Isso não tem nada. Isso Seria não pretencioso, né, Cláudio? Sim. A gente trabalha com isso, a gente não é dono da verdade, a gente não sabe a realidade deles. A gente pode cuidar o dia inteiro, eles vão voltar pro mesmo inferno que a vida deles do dia a dia. E você não sabe como que tá a piração, você não sabe como que tá a adrenalina, você não sabe como tá. Isso é muito complicado. Então, aí para indo para o final aqui, quando a gente vem quando os juristas começam a se preocupar, aí a gente começa a criar decreto. Não é que é maravilha não, tá? Vamos decretar, vamos criar lei. Aí começaram a criar os primeiros decretos. O primeiro decreto dispunha sobre crianças que perturbavam a ordem, a tranquilidade e a segurança pública. Esse era o decreto do 847 de 1890. Era para evitar que as crianças parassem de perturbar a ordem pública. Qual que era a resposta social? Né? Qual que era a resposta social? Repressão. Defesa da ordem, repressão. Defesa da ordem, né, Cláudio? Ordem pra quem, né? Pra quem, isso? Pra quem? Defesa da ordem, então vamos repreender. Ô, Cláudio, eu tava aqui, né, matutando, né? Como 3 professores aqui na mesa, né, vocês vão me dizer. Teve um período aqui no Brasil que muitos pais pegavam os filhos e mandavam para colégios internatos, né? Isso. Interno, colégio interno. Colégios internos. Tanto aqui no Brasil quanto para o exterior. Isso. Para controlar os nossos filhos, né? Aí eu falo nossos filhos, mas remetendo à época. Foi criada a FEBEM, é isso? Então, eu posso fazer essa analogia? Pode. Com a escola do crime, como você mesmo disse? O pobre. É o que o sobrava pobre. pro pobre. Isso, essa ideia de internato... Não é. Porque assim, o rico para ele era muito confortável. Vou pagar a mensalidade por mês, vou ter meu filho bem educado para ser um líder. Quando eu digo líder, é porque a nossa liderança política, se você for ver, vem desse período. Eu tô falando assim, a liderança, a elite que a gente tem no Brasil, ele vem desse período de colégios internos. Eles eram... É porque você tem que fazer muitos recortes nessa ideia. Se você vai pegar, por exemplo, corpos femininos que vão para esse processo, é muito mais uma lógica de castigo. Também tem corpos masculinos que vão para esse lugar numa lógica que é essa que você falou, e também porque é aquilo que, assim, como o Cláudio falou o tempo todo, a gente tem que ser realista. Não é fácil lidar com criança. Não é fácil lidar com adolescente. Não é fácil. São fases complexas. A gente muitas vezes não acompanha a própria mudança do processo. Sabe? Não é fácil você lidar. Aí quando você está falando dessas famílias que já não entendiam esse processo, é muito fácil. Você tem dinheiro, você colocar num colégio interno e falar, outras pessoas vão criar e vai sair de lá. Adulto tá ótimo. É aquela história, eu vou pagar para não ser problema nenhum. Agora, quando a gente fala de famílias pobres, a gente está falando de um outro lugar. Então, mas a FEBEM serviu esse lugar, né? A FEBEM, até 1990, quando o Estatuto foi aprovado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o livro da Marta de Toledo Machado, que é uma promotora de justiça aqui em São Paulo. Eu tenho o livro dela aqui. O livro dela foi um mestrado que virou um livro. Chama Direito Constitucional de Crianças e Adolescentes. Ela, não sou eu. Ela afirma que na década de 90, quando o Estatuto foi aprovado, 90%, ela que afirma, 90% das crianças e adolescentes que estavam na FEBEM em São Paulo, na FEBEM, no geralzão, não tinha praticado qualquer ato infracional. Porque a FEBEM, ela tinha duas atenções. Uma atenção para o adolescente tido como delinquente, aquele que cometia crime, e a criança abandonada. A criança abandonada, os bebês, eles ficavam lá na Raposo Tavares. E os adolescentes, eles eram misturados. Vocês assistiram o filme O Pichote, não assistiram o Pichote? Sim. A primeira passagem do Pichote na FEBEM, lá o Luiz Fernando, ele não tinha cometido nenhum ato infracional. Ele estava na rua.
Depois, no filme, ele mata a Elke Maravilha. Vocês lembram disso, né? Por conta de uma treta de droga, uma treta de negócio, ele enfia o punhal. Mas até então ele não tinha cometido nenhum crime. Ele perambulava, ele estava na rua. A FEBEM recolhia, era órfãos e infratores. A mesma FEBEM, ela não tinha distinção. Ela só liberou os carentes, ela separou os carentes quando o estatuto foi aprovado. Porque o estatuto diz que o adolescente só vai ser apreendido a partir de 12 anos de idade quando ele comete um crime, que é o ato infracional, ou na flagrância ou na investigação. Se ele não cometeu o crime, ele não vai para a FEBEM nunca. Até 1990, ela servia como colégio interno do miserável, das crianças que estavam aqui na Praça da Sé. Nossa, tem um documentário muito bom sobre isso, eu não vou lembrar o nome, mas que as crianças falam por que elas foram para lá. Você passa tendo aquela formação. Passei. Mano, é assim, e você vê coisa Muito louco, né? É a história da FEBEM? muito louco. Eu não sei, eu não lembro o nome, mas eu vou atrás pra puxar de novo. Mas é isso, tipo, sei lá, me perdi da minha mãe, me perdi da minha família e me trouxeram pra cá. Em 1988, se aprova, a partir do movimento social, o movimento de militância da infância, se aprova o artigo 227 da Constituição Federal. Não foi o Estatuto que trouxe a proteção integral. A proteção integral é uma referência constitucional. Artigo 227. O artigo 227, ele joga o Código de Menores, de 1927, no lixo. Fica claro isso? Sim. O artigo 227. O Brasil já tinha interesse de fazer parte da Convenção da ONU pelos Direitos da Criança, mas ele não podia ratificar à vontade, porque o Código de Menores não reconhecia o sujeito. Aí, em 1988, com a aprovação do artigo 227, o Brasil vai para a ONU, em 1989, e ratifica a Convenção da ONU pelos Direitos da Criança. E a gente usa o espelho da Convenção pelos Direitos da Criança. Essa convenção, ela é um espelho real do Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro. Por isso que o Estatuto da Criança é uma das leis mais avançadas do mundo, porque ela é quase que a cópia fiel da Convenção da ONU pelos Direitos da Criança. Somos questionados fora do Brasil, e eu disse para vocês que eu viajei bastante fora do Brasil para discutir o Estatuto, justamente por causa disso. Eu me lembro de um juiz em Santa Clara, em São Francisco. Ele olhou para mim, eu cheguei no gabinete dele, ele tinha o Estatuto em português e o Estatuto em espanhol. Ele falou assim para mim: eu queria muito conhecer você. Você vem de um país onde tem jacaré na rua e vocês produziram uma das leis mais avançadas do mundo. Ele queria entender como que nós construímos uma lei tão avançada em cima de uma história cruel que nós temos. Em cima dessa história que eu contei para vocês, ele conhecia, era um juiz estudioso, curioso e interessante. Ele queria saber como que vocês construíram. Está aqui a resposta. Sim. Nós bebemos na convenção, por isso que ela incomoda tanto. Ela é uma visão de 198 países. O Brasil está aqui, ele reconhece essa convenção. Então não adianta Bolsonaro, não adianta esse povo vomitar besteira, que isso está definido aqui. Para que a gente altere a legislação brasileira, a gente precisa buscar a compreensão filosófica que trouxe a ideia do Estatuto. Aí o Estatuto veio e diz: criança e adolescente tem que estar em primeiro lugar na dimensão política. Assim disse o artigo 227. Então nós estamos há 32 anos só, desconstruindo uma história de 500 anos. Tudo bem? Assim eu termino minha conversa com vocês. Tamo junto, como diz a garotada. Tamo junto, a luta é nossa. Valeu, Cláudio. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana para vocês. Salve. Até mais. Salve. Agora vamos para o nosso momento Ana Maria Braga. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrenta essa dura e fascinante tarefa de viver. Adriano Suassuna.
É triste encontrar tantas crianças, adolescentes e jovens nas ruas. Dói estar em divertimento com nossos amigos e ver que do outro lado há tantas pessoas novas passando necessidade. Infelizmente isso é uma realidade, que dói. Dói em ver os olhares e pensamentos de julgamento das pessoas que passam, julgam, mas não dão um passo para ajudar. Sequer sabem do passado de cada um que passou. Sequer sabem o real motivo de estarem ali. Apenas julgam. Alguns abandonados, outros sem moradia. Julgamos quando dizemos que eles são um perigo para a sociedade. Mas quantas vezes a sociedade foi um perigo para eles? Quem é o perigo para quem? Julgar nunca vai ajudar. Agir. Muitos querem deixar as ruas e viverem melhor, mas estão precisando de alguém que os ajude a levantar. Talvez de alguém que apenas que pare alguns minutos da sua vida corrida para escutar. Um ombro para chorar, o ouvido para escutar, o abraço para acalentar, os olhos para mostrar verdades, as palavras para aconselhar. Talvez isso valha muito mais do que qualquer moeda que você joga quando passa na rua, achando que já fez a sua parte. Eu vou indicar um filme que também fala sobre essa questão de violência, né, infantil, também questão de dependência emocional. É um filme de 1996. Esse filme, quando eu assisti, eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos. Foi no mesmo período que provavelmente todos passaram, que você tinha que assistir aquele filme Christiane F., Diário de um Adolescente. E esse filme ele vem mais ou menos nessa pegada, o nome do filme é Marcas do Silêncio. Esse filme ele retrata uma mãe que é dependente emocionalmente de companheiros, e um desses companheiros ele traz a violência física, sexual e mental para uma das filhas dessa mulher. Né? E eu acho que ele vem a calhar porque a gente está falando desde o episódio anterior com esse episódio sobre a questão da gente não incluir os nossos jovens, nossas crianças e adolescentes nos assuntos. Esse filme ele retrata muito bem isso. Eu não tinha indicação, lembrei de uma, que foi uma outra indicação, mas cabe nesse episódio também. Principalmente por conta disso que você falou, na hora me despertou. Que é esse lance de você tem as situações acontecendo, você tem a criança ali, e você olha pra tudo, menos pra criança. Então, eu vou indicar um filme e um livro, que é o Hoje que Você Semeia. Até porque ele teve uma continuação em livro que saiu agora, e eu acho que vale muito a pena pra você ter um choque mesmo. Eu acho que esse lance que o Cláudio falou pra gente é muito importante. A gente ainda precisa se indignar com essas coisas. E é um filme que te surpreende. E é isso, pessoal. Um episódio maravilhoso. Para vocês que pensam que fechou o ciclo, para falar a verdade, só abriu mais e mais novos ciclos de roda de conversa aqui. E outra, eu acho que ciclos como esse a gente não pode encerrar, cara. Enquanto a gente tiver situações como essas que o Cláudio trouxe, como que o Rogério trouxe na semana passada, como outras que a gente já dialogou aqui, esse ciclo não deve ser fechado. A gente agradece mais uma vez o Cláudio. Colocar que nem nos filmes da Marvel, tá ligado? O Cláudio Hortêncio retornará. Com certeza. Não deixem de curtir nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Google Podcast, Spotify, YouTube. Daqui a pouco a gente vai estar em Marte, na Lua. E é isso, gente. Aliás, nosso Instagram tem conteúdo exclusivo. Segue a gente lá para acompanhar esse conteúdo. Ajuda a compartilhar também, porque tem umas coisas mais rapidinhas saindo por lá e que vai ajudar bastante a gente. E no YouTube e no Spotify os episódios, mas também tem outros vídeos. A gente teve pela primeira vez Extremo Nerd. E foi nostálgico. Eu quase chorei. Comecei marcando corações já. Aproveita, cola lá, já curte, compartilha, ativa o sininho pra receber as notificações e cola com a gente, hein? Tá bombando. Até porque o nosso podcast é sobre política e outras drogas. Exato. Você quer saber o que são as outras drogas?
tem que ir lá. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Não conheci o outro mundo por querer!